E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Renato Quintiliano. Tudo bem, Renato? Opa, e aí, Felipe? Então, olá, pessoal do canal. Olha, o osasquense, desde que por toda a sua vida, está com 27 para 28 anos, virou EMI aos 23, já foi campeão pan-americano de Blitz, tem que até pesquisar se teve mais algum brasileiro que conseguiu esse título, e foi campeão brasileiro sub-16 de categoria. Mais algum... e tem mais um que eu sei que é, segundo ele mesmo, um dos maiores especialistas em cachorro-quente do mundo. Tem algum título que falta? Que você acha que é legal citar? Não, só ainda na busca de provar todos os hot dogs aí, né, ao redor do globo, para comparar com o de Osasco, confirmando que o de Osasco é melhor ainda. Por enquanto, ainda segue no topo da lista. Segue invicto, não perdeu para nenhum por enquanto. Justo, beleza. Bom, vamos lá. Hoje, quem conhece o Renato já tem canal no YouTube, faz vídeo, faz matéria de abertura, é um jogador já bastante rodado, vamos dizer assim. Tem 2 normas de grande mestre, está muito próximo de se tornar o próximo grande mestre brasileiro, já bateu a porta dos 2.500, né? Então, mas a ideia é como é que você chegou aí, né? Então vamos lá, começar pelo começo. Quando é que você começou a jogar xadrez ou aprendeu? Eu comecei com 10 para 11 anos. Uhum. Eu já tinha 10 anos, foi na escola, mas na escola não tinha xadrez na minha escola, quem me ensinou foram meus amigos. Porque tinha lá os tabuleiros para jogar nas aulas de educação física. Uhum. Não tinha, mas o professor, por exemplo, meu professor acho que sabia de educação física jogar xadrez, mas não era uma coisa que tinha na grade, assim, xadrez. Mas eu tinha uns amigos que sabiam, então eles me ensinaram, eu comecei a jogar assim. Aí comecei a jogar com o pessoal da escola. Mas era um jogo, né? Assim, ou seja, de cara já achou que era uma coisa bacana? Eu achei legal de cara, assim, foi muito amor à primeira vista, assim, né? Foi bem fatal comigo o xadrez. Eu acho que talvez o que influenciou um pouco, eu sempre lembro disso, eu penso, né, que a primeira partida que eu joguei contra um amigo, eu tinha acabado de aprender a mexer as peças, né, mas eu ganhei a partida. Então acho que despertou uma coisa assim meio que, opa, talvez esse jogo é pra mim, né? Porque eu já ganhei a primeira partida jogando, né? Com certeza, partida horrível, né? Que só sabia mexer as peças, os dois. Mas aí eu acho que eu já gostei, né? E eu comecei a ver que tinha padrões de jogadas, que você podia ensaiar algumas coisas pra tentar pegar o pessoal. Aí... Pastorzinho era uma jogada então super... Nessa época era uma ameaça terrível, né? Pois é, e o pastor eu aprendi sozinho, eu inventei o pastor, né? Uhum. Eu ficava com o tabuleiro ali pensando como que eu podia ganhar do pessoal da escola. Aí eu fui vendo que, bom, se avançar o peão, a dama, o bispo e tal, aí eu via que dava o mate ali, aquele peão só tem o rei protegendo, né? E assim que eu comecei a estudar xadrez, primeiro mexendo e depois eu já comecei a ler livros, tudo nesse mesmo ano. Como é que foi muito rápido, assim, que eu gostei do jogo, que eu me interessei muito pra estudar, assim, tentar melhorar. Mas como é que você teve contato com o seu primeiro livro? E qual foi ele, né? O primeiro livro que eu li de xadrez era o único livro que tinha na biblioteca da escola, que chamava Iniciação ao Xadrez, de um autor chamado Flávio de Carvalho Júnior, que é brasileiro mesmo. E era o único livro que tinha, eu li ele muito rápido. Mas eu já tinha estudado, assim, mais ou menos entre aspas, porque meu pai comprava na época, eu acho que era a Folha de São Paulo, que todo domingo vinha a coluna do Helder Câmara. E na parte de esportes, assim. E aí eu vi que ali tinha coisa de xadrez. Folheando o jornal algum dia, aí eu falei pro meu pai, compra esse jornal sempre, né, pra eu poder ver as coisas de xadrez. E aí ali eu já estudava, então... Eu tinha 10 anos, eu não sabia muita coisa de xadrez, mas eu já sabia o nome dos caras, assim, né? Morozevich, Karpov. Porque saía na coluna do Helder Câmara, cobrindo os torneios. O Carlsen, nessa época, já estava meio em evidência. Karyakin também. Já ficou sabendo de todo o pessoal. Mas o estudo era assim, era você sozinho. Você pegou o livro, você devorou o livro. Você tinha as colunas, você tinha algum amigo, ou algum contato com talvez um professor? Como é que foi essa evolução inicial? Então, essa era mais na escola, porque eu lembro que logo que eu comecei a melhorar, assim, né, comecei a jogar um pouquinho melhor, mesmo sem ter estudado nada,
eu comecei a participar de alguns torneios. Uhum. Aí, esses torneios que tinha entre escolas, assim, que jogava 2 ou 3 escolas uma contra a outra. E aí eu conheci um menino que ele era o melhor, assim, da minha escola, ele jogava bem melhor que os outros, e ele já lia algumas coisas também. Aí tinha meio que um grupinho de umas 4 ou 5 pessoas que a gente ficava o tempo inteiro jogando um contra o outro, tinha umas meninas, e elas também jogavam. Aí a gente ia junto pros torneios, eu era o mais novo, né, eu tinha 10 anos e eles eram todos, esse menino já tinha uns 15. E aí era várias idades nesse grupo, né, 11, 12, 13, eu era só o único criança, assim, no meio, né, os outros já eram mais adolescentes. Mas eles gostavam, aí eu andava sempre com eles. E já tinha essa coisa de jogar junto, né, então a gente melhorava pela prática também. A gente anotava as partidas, aí depois via o que aconteceu. Ah, vocês viam entre vocês, assim, vamos ver a partida... Isso, às vezes lia um livro junto, às vezes anotava uma partida que a gente jogou. Claro que era um negócio sempre muito ruim, né, porque ninguém tinha professor, ninguém... treinava em clube nem nada, era só coisa na escola mesmo. E aí você acha que esse método, não sei como eu posso dizer, meus amigos e vamos lá, foi mais ou menos até quando? Então, foi durante esse ano inteiro. Aí no fim desse ano, a escola que eu estudava ela só ia até a 8ª série, né? Então esse menino que era o mais velho, era o melhor do grupo, ele já ia saindo da escola, que ele estava na 8ª. Mas no finalzinho do ano, o meu pai trouxe um outro jornal para casa, que era um desses de bairro, e tinha uma notinha de rodapé bem pequena falando que ia ter um torneio de xadrez em Osasco, que era o Memorial França Garcia. Era um torneio tradicional da escola de xadrez de Osasco. E aí eu passei a semana inteira enchendo o saco dos meus pais. Não, que eu queria jogar, só que eles dois trabalhavam assim o dia inteiro, mesmo de sábado, e não iam ter como me levar no torneio. Daí, não dá. E uma tia minha, no fim, que falou, não, eu vou com ele. É uma tia que morava no mesmo quintal que a gente. Aí ela me levou, e foi assim que eu conheci a escola de xadrez de Osasco, nesse torneio. A escola de xadrez França Garcia. E foi legal porque eu fui jogar esse torneio, foi a primeira vez que eu vi um ambiente assim de torneio de xadrez, muita gente, de diferentes idades, e esse torneio foi bem lotado. Mas eu era sub-10, acho, eu joguei no sub... Não, eu já tinha 11 anos, eu joguei no sub-12. E eu acabei ganhando a categoria sub-12. Na última rodada eu ganhei de um cara do clube que era super regular, assim, que ele frequentava sempre o clube, e tava sempre lá, era um jogador de clube forte até. E eu ganhei, foi mó surpresa, né, pra todo mundo que tava vendo. E eu acho que, e se eu não me engano, nesse ano, Osasco tinha sido campeão interclube sub-12 por equipes, né? Mas foi um negócio meio surpreendente, porque nenhum daqueles meninos que era da equipe ganhou a categoria sub-12. Eu que ganhei, e tipo, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Mas... Aí no ano seguinte eu já comecei a frequentar a escola de xadrez, e por coincidência, esse menino que era da escola que saiu na 8ª série, ele começou a frequentar também. E a gente morava perto, então eu ia com ele. Aí era tranquilo, né, pros meus pais. Claro, que ele era mais velho. E como é que funcionava na escola, então? Na escola, a gente tinha... Era uma coisa, ainda era mais assim da gente estudar junto. Mas aí já conhecemos os outros jogadores do clube, que já eram mais experientes, então eles já sabiam melhor, por exemplo, que livro estudar, que abertura estudar, e começavam a passar umas orientações. Aí eu tive, nessa época, bastante contato com o Madeira, o MF Wagner Madeira, que estava sempre na escola. Nessa época ele era um jogador mais ativo, então ele fazia sempre uma simultânea, se eu não me engano, uma vez por semana. E quando ele estava se preparando para os torneios, a gente estudava junto com ele, o pessoal do clube, assim. Então ele mostrava uma partida, mostrava uma abertura. O Rezende o Rezende fazia sempre um lance do mestre, que é o Emílio Antônio Rezende, né? Toda sexta ele fazia o lance do mestre na escola de xadrez de Osasco, aí mostrava uma partida ali, todo mundo em grupo também e tal. Esses foram os que eu tive mais contato no começo ali. Nessa época eu ainda não tive muito contato com o Peliquian. Eu via ele às vezes na escola, mas não tive tanto contato com ele. Foi mais pra frente, assim. Todos eram, de alguma maneira, professores do clube de Osasco? Isso. Eles sempre tiveram presente na escola ali, né? Depois o Rezende saiu, se eu não me engano, e hoje o Madeira continuou o tempo inteiro sempre, e hoje ele e o Peliquian fazem mais atividades lá. Mas nesse primeiro momento aí eu tive um contato principal com o Madeira e com o Rezende. E a parte de estudo era muito mais em grupo com o pessoal do clube mesmo. E aí eu fiz outros amigos também na escola de xadrez de Osasco, que a gente ia pros torneios. Sempre foi essa coisa de eu ser o mais novo, né? Eu ser o mais criancinha, assim. Então eu ia sempre com eles pros torneios. Aí, tipo, a partir daí eu já comecei a jogar muito torneio em Osasco, em vários lugares da cidade.
algumas cidades vizinhas. A escola de Osasco indicava a gente para jogar os escolares ali, né? O ASESC, os torneios do Clube de Xadrez de São Paulo. Foi a partir daí que eu comecei a ir no clube também. Foi assim que eu entrei no ambiente de clube e de torneios também. Logo com 11 anos. E, bom, 11 anos, você já teve contato com alguma coisa, mas ainda provavelmente era razoavelmente iniciante. Com 16 anos você foi campeão brasileiro cadetes, né? Com certeza teve um salto. Você lembra mais ou menos quanto você estudava nessa época? Ou ainda era uma coisa muito de prática? Se teve algum livro que você acha que deu um salto na sua evolução aí? Eu sempre fui muito... Desde que eu comecei com xadrez eu era muito viciado, né? Então, até antes de aprender xadrez, eu passava muito tempo na rua com os meus amigos. Assim, eu passava o dia inteiro na rua, se deixasse. Mas depois que eu aprendi xadrez, aí foi o contrário. Aí eu já ficava o tempo inteiro em casa, vendo coisa de xadrez. O Xadrez Básico, por exemplo, que é um livro grosso, né? Eu li ele em, sei lá, 2 meses, assim. Não conseguia parar de ler o livro antes de acabar. Então, eu sempre gostei de estudar bastante, de ver partida. Assim, qualquer coisa que tivesse relacionado com xadrez eu queria fazer. Se fosse para jogar torneio, eu jogava. Se tivesse livro, eu lia até acabar o livro. Se tivesse partida, eu queria ver. A abertura, eu queria estudar. O que tivesse. O que tivesse, mas era ainda bastante desordenado, né? Porque eu nunca cheguei a ter, tipo, até hoje, eu nunca tive, assim, um professor por muito tempo. Cara... E principalmente quando eu era novo. Quando eu era mais novo, eu não tive, assim, um professor que estruturasse meu treinamento por muito tempo. Eu também não tinha dinheiro, assim, condições de jogar os torneios, e não tinha também para um professor. Então, até esses 16 anos aí, eu joguei muito mais torneios escolares, essas Copa Ayrton Senna que tinha em São Paulo, aquele Festival Gigante do Sesc que todo mundo jogava, eu ia no circuito escolar do clube, às vezes, uma vez ou outra ia em algum mini open, quando meus amigos podiam ir comigo porque acabava muito tarde, mas eu não tinha o costume de jogar, por exemplo, os brasileiros de categoria, os paulistas, que já eram os torneios mais, com mais custo, né, torneios feed, assim, era uma coisa, tipo, fora de cogitação, nem pensava, assim, porque eu não tinha os recursos para jogar aberta do Brasil, essas coisas. Esse brasileiro sub-16 foi aonde? Foi em Foz do Iguaçu, em 2008. Você já tinha jogado o brasileiro de categoria antes? Não, foi o primeiro. Foi o seu primeiro. E o primeiro paulista também, naquele ano. E assim, o que aconteceu em 2008 é que eu fui jogar um torneio no Borba Gato, que eu ia sempre nos torneios do Borba. Aí eu enfrentei, se eu não me engano, teve uma partida... teve até uma outra coisa engraçada. Aquele brasileiro lá, é de 2005, aquele que você ganhou? Juvenil foi. Eu tava nesse torneio aí. Eu lembro que foi uma coisa parecida com o que aconteceu depois. Eu tinha ido jogar um torneio rápido no Clube de Xadrez de São Paulo, e acho que numa das rodadas aí, eu caí contra o Martínez, e eu perdi pro Martínez, mas foi uma partida muito dura, assim, que eu poderia ter empatado, aí faltou experiência, né, faltou, enfim, xadrez, e eu perdi. Mas ele ficou bem impressionado. Aí ele falou, vai acontecer um brasileiro, sub-20, e... se você quiser jogar, você não precisa pagar inscrição, liga pra esse cara aqui, ele é meu amigo, conversa com ele e tal, que era o organizador. Aí eu falei, opa, tá bom, né? Então, vamos lá, liguei pro organizador, me inscrevi, aí minha mãe foi comigo nesse torneio, aquele brasileiro lá, todos os dias. Tem uma coisa que eu lembrei engraçada até, né? Quando você falou de fazer a entrevista, eu fiquei lembrando, aí eu lembrei que no final desse torneio eu tava bem revoltado, porque eu tinha feito... Acho que foram 10 rodadas, né? Eu tinha feito, não sei... Foram 9? Eu tinha feito, não sei, 3,5, assim... E eu fiquei muito revoltado, eu achei uma pontuação horrível. Tipo, olhando hoje, foi um resultado mó bom. Eu tinha 11 anos. Eu tinha jogado nada, assim, 11 ou 12 anos, né? 13, acho, no máximo. Mas eu ficava revoltado, porque eu perdi a última ainda, aí eu saí chorando e tal. E você tinha ganho o torneio, né? Sim. Aí eu lembro que a gente tava voltando, eu e minha mãe, e... a gente chegou ali na República e você tava na fila pra pegar o... Metrô. Que não tinha bilhete único, né, nessa época. Você tá. tava indo comprar o passe ali pra entrar, né, o ticket. Aí, o unitário. Aí minha mãe falou assim, nossa, aquele menino ali não é o que ganhou o torneio? Eu falei, ele foi o campeão do torneio. Ela falou, nossa, ele foi campeão brasileiro e tá indo embora de metrô, assim, pra você ver, né? Não... Não, foi engraçado, porque pra mim, eu olhei aquilo e pensei, o cara é normal, né? Igual a gente.
na minha cabeça. Pra minha mãe foi completamente diferente, né? Ela pensou, nossa, não tem futuro xadrez, né? Brasileira vai pegar o mesmo metrô lotado que a gente pra ir embora agora. Exatamente. Mas que isso eu lembrei que era engraçado. Eu falei, vou contar essa história, né? Porque acho que essa eu nunca falei pra você. Não me lembro. Aí, bom, passou o tempo. Quando eu tinha 15 anos, eu fui jogar um torneio no Borba Gato e eu enfrentei o Perdomo. Dessa vez o Emílio Leandro Perdomo, né? Uhum. E eu acho que foi bem no começo, quando o Perdomo ele tinha acabado de vir pra morar no Brasil, eu acho. E foi uma história parecida com a do Martinez, assim, joguei com ele, aí fiquei bem, né? Nessa época eu já jogava bem melhor, né, do que com 13 anos, com 15. E eu fiquei bem melhor a partida inteira, aí entrei no final com um peão a mais, assim, perdi o final ainda com um peão a mais, mas ele achou muito forte meu nível de jogo, ele não me conhecia, nem nada, assim. Aí ele veio e falou comigo, nossa, você joga muito bem, você tem algum professor? Uhum. E eu disse, não, nunca fiz aula com ninguém. Aí ele falou, você não quer fazer aula comigo? Porque eu achei você muito talentoso e tal. Aí eu, putz, mas eu não tenho dinheiro, assim, tipo, eu não tenho grana, não. Eu tinha acabado de entrar no Senai, e foi através do Senai que eu consegui ter algum dinheiro pro xadrez, porque lá eles mandavam pra entrevista de emprego, né? Uhum. Então eu consegui uma empresa pra trabalhar no Senai, e aí ganhava menos que um salário mínimo na época, e o salário mínimo era ainda, tipo, R$450, assim. Uhum. Mas já era algo, né? Sim. E aí eu falei, perdão, mas, cara, não sei se eu vou conseguir pagar em dia e tal. Ele falou, não esquenta. E ele, como ele tava também no começo ali, acho que ele tava aceitando muitos alunos, mas ele fez um valor, assim, pra mim, que era um negócio, tipo, era muito claramente mais pra me ajudar, né? Uhum. Do que pra qualquer coisa. Foi a primeira vez que eu tive um professor, e o Perdomo... Isso eu ainda não tinha falado, né, tipo, em entrevista nem nada, assim, porque também não costumo dar entrevista, mas ele foi o primeiro primeiro professor, assim, que tentou não, né, que me ajudou a montar uma base posicional do meu jogo. Uhum. Porque eu era muito jogador só de truque, assim, né, de tática. Sim. E então não tinha posicional nenhum, porque eu não tinha tido orientação de estudo, né. Então, eu conhecia muitas partidas, eu conhecia bastante coisa do passado já do xadrez, campeões mundiais e tal, mas o que eu fazia era mais o quê? Jogar e tática. Uhum. Então, eu estudava muita abertura, decorava muita coisa, fazia muito exercício de tática e jogava. Então, o meu estilo de jogo era esse, era só tática. Sim. Daí, o Perdomo foi o primeiro cara que me mostrou umas partidas clássicas, explicando de um ponto de vista posicional, e me ajudou a montar um repertório com peão-dama, assim, porque eu só jogava peão-rei, foi aí que eu comecei a jogar mais peão-dama, e a gente fez uns bons meses, tipo, acho que uns 5, 6 meses de aula, aí eu joguei o Paulista Sub-16, ganhei o Paulista Sub-16, depois fui pro Brasileiro, assim, joguei a primeira rodada na penúltima mesa do torneio, né, então... que eu era um jogador que não tinha destaque nenhum, assim, né? Uhum. E aí deu tudo certo, acabei ganhando esse brasileiro também. Aí depois a gente ainda fez algumas aulas antes de eu jogar o PAN, mas eu não consegui manter, assim. Acho que pra ele também começou a ficar meio difícil, não sei se ele ficou com muitos alunos e tal, mas eu acabei não conseguindo continuar com as aulas. Uhum. Mas foi a primeira vez que eu tive um contato com um professor, assim, que ajeitou algumas coisas no meu jogo, né? No posicional, principalmente. Ah, entendi. Curiosamente, eu não lembrava de você jogando peão-rei. Quando eu já vi, você já jogava bem e era peão-dama. Então tinha um peão-rei antes disso, né? Bem antes. É que eu comecei a jogar torneio feed nessa época, né? Eu fiz o feed com 16 anos, então as primeiras partidas já era o peão-dama. Nessa época eu ainda jogava peão-rei com frequência, mas eu já tava começando a jogar peão-dama. Foi mais a partir de 2009, acho, que eu consolidei, assim... Trocou. Muito mais peão-dama, né? Então... De 2008 até 2009 eu ainda tinha bastante peão-rei, mas o Perdomo já estava me influenciando ali, né? Ataque da minoria, essas coisas, peão-dama. Uhum. E só para entender, você falou que você estudou muita tática. Você estudava tática onde? Tinha algum livro? Na época, talvez não tivesse. Porque hoje tem muita coisa na internet. Mas como é que você estudava? Você gostava de problema? Porque eu sei que até hoje você gosta, porque se quem for lá no site do Chess Tempo, tá lá o nome do Quintiliano entre os melhores lá de tática. Você fazia, a minha dúvida eram exercícios aleatórios que eu vou fazendo, ou você fazia tipo assim, tem esses temas, que no livro está dividido os temas, eu vou fazer exercício desse tema, ou não? Como é que você treinava tática?
Então, era um negócio desordenado, né? Porque eu nunca tive uma orientação. Então, eu fazia chess tempo desde essa época já, já né? tinha. Tá. Já tinha, eu já fazia desde criança, mas eu fazia mais o Blitz, depois que comecei a fazer o Standard, eu gostava muito de fazer o Blitz, assim. Resolvia muito exercício no ICC, que tinha aquele bot, né, dos exercícios táticos, lá você vai resolvendo. Você já começou, então, você já começou, assim, seus primeiros exercícios de tática já foram na internet? Não, os primeiros foram do informador. Era, na época eu ia no clube de Osasco lá e a gente ficava resolvendo os do informador, tentando. E depois foi? Engraçado, porque era um negócio muito assim... A gente era tudo capivara, né? Jogador de clube. Os exercícios do informador já são duríssimos já, né? Sim. Tipo, se a gente pegar pra resolver agora, vamos levar um tempo já fazendo os exercícios. Claro. A gente já ficava ali já... porque era um negócio bem desordenado. Mas aí, acho que muita parte de tática eu treinava vendo partidas também. Jogando, né? Mas era muita coisa na prática mesmo, analisando partida. E só pra entender, quando você tinha, nessa época ainda adolescente, né? Até no máximo 16, porque você tinha que fazer mais coisas, quanto tempo você se dedicava ao xadrez por dia, mais ou menos, em média? Só pra gente ter uma ideia do que é. Antes dos 16, dos 15, assim, cara, era o dia inteiro. Era o tempo que eu tivesse, na verdade. Então, que nem quando eu comecei a frequentar a escola de xadrez de Osasco, eu estudava de manhã. Então eu saía da escola 11h30. Vários dias eu saía da escola e já ia direto pra escola de Osasco. Não ia nem pra casa primeiro. Já ia direto. E abria todo dia? Abria todo dia. Os caras estavam lá todos os dias. Teve uma época que a gente ficava com a chave da escola. Então, eu lembro até... É engraçado lembrar isso, que eu tinha uns 13 anos. E tinha dias que eu chegava em casa assim... 11h30 da noite. Porque eu fiquei na escola lá de Osasco até 11h30 da noite com os caras. Aí... Ia escurecendo, assim, mas assim, eu já era muito malandro com 13 anos. Eu já conseguia me virar sozinho, sabe? Então eu tinha que pegar o ônibus, tinha que dar um rolê pra chegar, mas eu já... Osasquense, né? Já tava habituado, assim. Aí eu chegava em casa e teve mais de uma vez que meu pai falava, onde que você tava? Eu tava na escola de xadrez. Aí ele, não, duvido que você tava na escola de xadrez. Eu vou pedir você de ir nessa escola. Eu, não, tava na escola, pô. E onde que você comeu? Os caras pediram lá esfirra, pediram pizza na escola. Não, você tá mentindo pra mim, você tá pra rua. Essa hora eu, vixe, até parece. Tava estudando xadrez a noite inteira. Olha só. Se eu tivesse de tempo, eu usava. Aí, a partir dos 15, ficou mais pesado porque eu estudava numa escola, numa ETEC em Osasco, numa ETEC em São Paulo, em Pinheiros ali, o Guaraci. E depois eu já ia pro Senai. Então eu já passava o dia inteiro estudando. Mas eu chegava em casa às 6 da tarde e ia ver xadrez a noite inteira também. Madrugada, virava. Bom, interessante. O que eu ouvindo a história dá uma... A palavra não é pena, mas eu não sei a palavra exata. Mas, pô, se você... Porque com 16 anos você já tinha uma instrução um pouco melhor. Se você com 12 anos, que você tinha todo o tempo do mundo... tivesse tudo isso, podia... você nunca vai ter o mesmo tempo para estudar que você teve naquela época, né? Não, com certeza. Não mesmo. Pois eu penso nisso às vezes, né, mas... Não, já foi, eu entendo. Né? Então, fazer o quê? Claro. As coisas são como são, né? Sim. Ok, então, só seguindo então, vamos lá. Aí você, só para entender, quem que você disputava eram os concorrentes dessas de categoria? Porque assim, claramente, só para você citar aqui, já deu para ver que você claramente é competitivo. E assim, se vocês ficaram num exercício de informador, que vocês provavelmente gastavam muito tempo para tentar resolver, vocês também eram, assim, a palavra não sei se é... teimoso, perseverante, não sei, você pode escolher a que você quiser. Isso, exato, você escolhe a que você quiser. Então, esses torneios de categoria, quem disputava com você? Você gostava? Era uma rivalidade boa ou não importava muito? Não, sempre fui muito combativo, assim, bastante rivalidade mesmo. Quando eu comecei a jogar esses torneios escolares, os caras que eram mais da minha idade, eu comecei os brasileiros tarde, né? Mas ali em São Paulo eu já jogava contra o pessoal, a gente se encontrava sempre nesses ACESC, nos torneios do Clube de Xadrez de São Paulo. Então da minha geração tinha o Massinha, o Felipe Massarioli, por exemplo, que era do Sabin, estava sempre nos torneios. Aí tinha um pessoal ali do Sabin que jogava bem, que outros não continuaram, tinha bastante gente no Sabin que jogava bem, né? O Alan Urban, que é de 91, é um
um ano mais velho, né? O Luiz Abdala, que hoje é MF, o Torsani, também MF hoje. E esse pessoal eu já enfrentava nos torneios no Clube Xadrez de São Paulo. Tem outros ainda, né? Mas esses são os que eu lembro melhor, assim, porque também depois eu comecei a andar mais com eles, né? Que a gente virou amigo. Então, é os que eu lembro com mais frequência. Claro. Tinha um menino de Osasco também que jogava bastante, que chamava Bruno Morado. Foi ali que começou, na verdade, a primeira, né? Rivalidade, porque a gente ia os dois na escola de xadrez de Osasco. E ele era um ano mais novo que eu, ele era de 93, mas como era idade parecida, era inevitável que o pessoal fazia as comparações, né? O pessoal do clube, quem joga melhor. Qual dos dois que tem mais talento, qual que joga melhor. Então a gente ficava naquilo ali. Um tentando ganhar os matches do outro, aí ia pro torneio, se um ganhava medalha e o outro não, já ficava mó climão, né? Pra ver quem tinha mais medalha, quem ganhava mais coisa. E assim, eu não conseguia jogar muitos torneios. Mas aí quando eu enfrentava esse pessoal nos torneios escolares, tinha o Fernando Barbosa também, que joga até hoje. Já ele é da mesma categoria também. Eu dava o dobro de sangue, né? Porque eu queria provar pra mim que eu podia jogar de igual pra igual com os caras, mesmo sem ter professor, mesmo sem jogar os mesmos torneios que eles. Então assim, às vezes eu perdia, às vezes eu ganhava, às vezes empatava, e eu ficava naquilo, não, um dia eu vou conseguir jogar os torneios, né? Porque eu consigo bater, assim, com os caras de frente. E depois isso expandiu mais, assim, né? Quando eu joguei esse brasileiro, o favorito pra ganhar era o Evandro. Que o Evandro é da mesma geração que eu, né? 92. O Iago também, o Iago Santiago, mas o Iago não jogava esses torneios porque ele tava lá em Pernambuco, muito longe, né? Sim. Mais caro ainda. E o Evandro, nessa época, 2008, ele já tinha sido campeão mineiro absoluto. Caramba. Então, ele já tava num nível na frente, eu acho, dos outros. Ele tinha sido campeão mineiro ganhando do Molina, assim. Por exemplo, era MF na época, o Molina. Sim. Então, ele já era um jogador muito duro. Mas, por sorte, eu não joguei com ele nesse torneio. Ele acabou largando uns pontos no meio, assim, e eu passei o torneio inteiro e não enfrentei ele. Aí conheci outros jogadores, né? Tipo o Evandro, tinha o Crema também, que era campeão paranaense. Hoje o Crema, um dos melhores jogadores de pôquer do Brasil. Outro de São Paulo que eu tava esquecendo era o Rafael Moraes, que também hoje é um dos melhores jogadores de pôquer do Brasil. O Rafael é de 91 também. Era uma geração meio dura ali. O Gabriel das Neves, que você já jogou, né? Sim. 91, aí tinha o Heitor, que era da mesma cidade, ou vizinha, que era 93. Tinha um pessoal forte aí. Eu lembrava que tinha bastante gente conhecida. Definitivamente não deve ter sido um brasileiro fácil. Acho que... Não, é que eu desviei de vários desses, né? Eu na última, eu só joguei contra, assim, dos que estavam nas primeiras mesas, eu joguei contra o Ivan Mesquita, que hoje é outro jogador bem forte. Eu joguei contra ele, e ele tinha enfrentado todo mundo no torneio. Ele tinha jogado com Massinha, ele tinha jogado com o Juquemura, que também era o Leandro Juquemura, né, forte. Eram os dois irmãos, o Leandro era da mesma categoria que eu. O Ivan tinha jogado com muito mais gente no torneio. Eu só tinha jogado com o Fernando Barbosa antes, e eu perdi pro Fernando, sendo que, sei lá, 2 meses antes eu tinha sido campeão paulista em cima do Fernando, na última rodada. Eu perdi essa pra ele lá na terceira rodada do torneio e vim vindo por baixo. E eu joguei com o Ivan na última, que ele sim tinha enfrentado mais jogadores fortes, assim. E aí foi a partida que eu ganhei e pronto, ganhei o torneio. Eu tava meio atrás ainda. Precisa. Torneios muito disputados, a gente precisa de uma dosezinha de sorte para as coisas irem do nosso caminho, né? Sim, tem que se encaixar as coisas, né? Não tem jeito. Bom, ok. Então, campeão brasileiro sub-16, já jogava direito. Mas aí, qual que foi... você já sabia aí com 16 anos, vou seguir estudando xadrez e viver disso? Como é que foi o passo a você entender que você queria viver disso e talvez se dedicar mais a isso? Eu queria, né, mas era difícil ainda. Esse brasileiro, ele já mudou bastante coisa, porque aí eu meio que entrei no cenário, né? Só eu era um jogador muito desconhecido, aí a partir daí meio que eu já não era tão desconhecido, assim, né? O pessoal já sabia quem era, então eu comecei a receber uns convites para jogar regionais, abertos, que tinha o Sub-21 na época, né? Tinha o Sub-21, então eu recebi alguns convites, aí eu joguei uns anos por Jandira, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, mas estava longe ainda de receber, por exemplo, igual eu tinha uns... Nessa época eu lembro que eu tinha uns amigos, o Abdala, por exemplo, ele jogava por Guarulhos já, o Evandro jogava por Campinas, já eram
cidades que pagavam, tipo, todo mês, assim, uma bolsa pro jogador. Uhum. E eu ainda tava jogando por Jandira, que pagava um cachê só, por torneio, né? Não tinha uma bolsa. Uhum. Mas já era algo e eu pensava que, pô, se eu melhorar um pouco, né? Se eu chegar mais perto do nível que os caras estão, talvez eu consiga alguma oportunidade. Como eu era muito jovem ainda, parecia uma coisa, assim, tipo, parecia que eles ganhavam muito dinheiro já, sabe? Uhum. Que já tava tudo certo, né? E aí eu pensava nisso. Mas ainda não tinha recebido convites como esse, porque essas equipes eram jogadores muito fortes, né? Tipo, o Evandro, ele já era quase um jogador de 2.200 nessa época, e Guarulhos eu lembro que era o Viana, o Estácio, que eram caras que dominavam o clube de xadrez de São Paulo, né? Uhum. Era uma coisa meio... tava ainda longe, mas eu pensava que dava. Mas quando é que você soube? Hã? Quando é que você soube? Não, vou viver disso. Isso foi muito mais pra frente. Porque aí veio o colegial, né, e eu não tinha tanto tempo. Uhum. Depois veio a faculdade, logo que eu terminei o colegial, e eu... na faculdade não consegui progredir muito meu xadrez, assim, porque era difícil conciliar as coisas pra mim, né? Uhum. Num ano, foram 3 anos. No primeiro eu decidi que eu não ia levar muito a sério a faculdade, eu ia levar mais a sério o xadrez, porque eu já tinha uns 2.100. Uhum. E foi um ano que deu tudo errado nos dois, assim. Tanto no xadrez como na faculdade. Uhum. Aí no ano seguinte eu falei, não, agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo da faculdade, não tem jeito. Aí deu tudo certo nos dois. O terceiro foi meio morno ali, levando, tinha que terminar TCC, essas coisas. E 2013, foi o primeiro ano que eu não tinha mais a faculdade, tinha me formado, aí eu pensei, não, esse ano eu vou me dedicar, eu já era também mais velho, né, mais maduro, assim, eu pensei, não, esse ano eu vou montar uma rotina de treino, e eu vou tentar 1 ano só de xadrez, pra ver o que dá. Nessa época você tinha o quê? Uns 2.200 de rate, mais ou menos? 2.250, no comecinho de 2013 eu passei já 2.300, eu joguei foram 2 torneios que eu joguei, não, acho que foi um torneio que eu joguei e passei já 2.300. Uhum. E aí eu decidi seguir uma rotina de treino séria, rotina séria de treino. Então eu fazia, tipo, 8 horas por dia mesmo, durante o ano inteiro. Eu fiz até de sábado. O que você... Ok, claramente é 8 horas por tanto tempo assim, claramente é uma rotina séria. Só para, mais ou menos por cima, como é que você dividia? O pessoal adora saber, tá, quanto tempo de tanto eu preciso estudar para conquistar o mundo? Qual que seria... qual que foi o que você fez nessa época? Tá. Então... Eu fazia cálculo todos os dias mesmo, tinha ali... primeiro eu fazia 1 hora de cálculo, e depois eu jogava muito no ICC, partidas de 5 minutos, para ter uma parte de prática. Aí eu fazia uma pausa, nisso eu já tinha dado umas 3 horas, assim, na parte da manhã. Uhum. Fazia uma pausa, fazia uma caminhada, exercício físico, aí quando eu voltava... depois do almoço, né, eu dava uma analisada breve nas partidas mais interessantes que eu tinha jogado. Mas como era pouco tempo, né, de 5 minutos as partidas, eu não ficava levando muito a sério. Era mais uma analisada de algumas partidas interessantes. Uhum. E aí eu lia muitos livros. Nesse ano de 2013 eu li uns 15 livros, assim, durante o ano. Alguns que você lembre com um carinho a mais? Sim, eu li os 2 do Dorfman, The Method in Chess e o outro é The Critical Moment, que são livros para tomada de decisão no meio jogo. Eu li Dynamic Pawn Structures, do Marovic, que eu achei bom. Li o Winning Chess Middle Games, do Sokolov. Uhum. Na época, eu tava estudando a Najdorf para jogar, então eu li o Sicilian Attacks, do Jakovic. Um livro de cálculo que eu gostei muito nessa época foi o Imagination in Chess, do Gaprindashvili. Que é basicamente de exercícios, né? Isso, é um livro muito bom para cálculo, para exercícios. Uhum. Okay. E aí eu lia vários livros ao mesmo tempo. Isso é um luxo que eu não tenho hoje, porque nessa época eu tinha ainda muito poucas aulas. Uhum. Então, como eu tinha bastante tempo livre, né, e eu podia montar um treinamento igual esse, eu conseguia ler vários livros ao mesmo tempo. Então, assim, segunda e terça, digamos, eu lia um livro de estratégia. Uhum. Quarta e quinta, eu lia algum livro mais de dinâmica. E sexta, finais. E eu ia marcando, né, onde que eu estava em cada livro. Porque aí trabalhava várias áreas simultaneamente. Entendi. E depois de um torneio, você tinha um hábito de tentar... Porque se você analisou até as suas partidas de Blitz do ICC, eu suponho que as suas de torneio pensado você vai olhar com um pouco mais de carinho. Era algo que você gastava muito tempo ou também era uma coisa só para dar uma olhadinha por cima aqui que podia ter ido melhor? Não, gastava muito tempo, gasto até hoje, inclusive.
Por isso que hoje eu tenho uma dificuldade de analisar minhas partidas de torneio, porque eu não tenho tempo igual naquela época, né? Mas, assim, eu analisava muito minhas partidas de torneio nesse tempo aí, 2013, 2014. Até mostrei uma vez pra você, né? Sim, sim. As line moves ali. Então, eu passava dias analisando minhas partidas de torneio. Era uma semana pra analisar o que eu tinha jogado num torneio. Uma semana no mínimo, né? Quando eu conseguia analisar tudo meio rápido. Você manteve essa rotina mais forte por quanto tempo? 2013, 2 anos, é isso? Como é que... 2013, 2014 eu ainda conseguia, assim, levar bem, mas já começou a ficar um pouco mais difícil, porque, sei lá, né, pra gente conseguir jogar os torneios tem que começar a dar mais aulas, né, tem que começar a fazer mais dinheiro, assim, senão você não joga os torneios, então já não tava tão fácil de seguir a rotina. Eu meio que dei uma diminuída, acho. 2014 eu fazia 6 horas por dia. 2013 era 8 e meia. 2014 fazia umas 6 horas. 2015 já começou a ficar bem mais difícil. Mais torneios, mais aulas. Mas apesar que em 2015 eu virei MI, né? Mesmo assim eu não consegui seguir a mesma pegada dos anos anteriores. Então a partir de 2015 foi diminuindo já. Tanto que na minha base, a partir de 2015, as partidas começam a ser pior analisadas, assim, eu acho. Entendi. Mas você acha que aconteceu algo... Por exemplo, depois de virar MI, você ainda conseguiu... não é que você ficou parado naquela faixa. Você ainda conseguiu, enfim, cruzar a barreira dos 2.500. Você conseguiu 2 normas de grande mestre. Você acha que teve algo específico que você fez depois de 2015? Ou foi colher frutos de muito trabalho feito em 2013, 2014, por exemplo? Ah, tá. Sim, acho que em 2015 muita coisa foi o que aconteceu ali em 2013, 2014, os estudos. Pelo menos no começo de 2015, que foi onde eu fiz as 2 últimas normas de MI. Porque que nem essa época aí, 2013, que eu falei, não, vou pegar firme, né? Eu só fiz uma norma de MI no ano. E eu achei bem pouca coisa pelo que eu tinha estudado, né? E eu nem tinha passado 2.350, acho, no fim do ano. Então, eu quase pensei nessa época que era melhor voltar pra faculdade, assim, continuar estudando alguma coisa, ir pra minha área que eu me formei, né? E aí eu tive uma conversa com o Iago que falou, mas um ano é muito pouca coisa pra xadrez, né? É muito curto prazo. Aí eu falei, tá, vou dar mais um ano, assim... Mas nesse um ano, que foi 2014, não aconteceu nada. Tipo, nada expressivo. Mas eu ganhei rating e tal. Eu passei muito perto de fazer norma de MI no Continental, que foi em Pipa. Mas nada assim especial. Tipo, 2014 também, no fim do ano eu pensei, mas e aí? Já são 2 anos e... Não. Ainda porque tem aquilo, né? Você vê, sei lá, jogadores em outros países progredindo muito rápido. Os caras viram GM em coisa de um ano. Aí eu pensava, talvez... sei lá, né, não vale a pena. Mas logo no começo de 2015 eu fiz as 2 normas, assim, fiz no Floripa Masters e depois fiz na Copa Latina, em Buenos Aires. Então acho que tinha bastante coisa acumulada. Em 2015 também eu tive uma ajuda de um patrocinador que pagou muito tempo de aulas pra mim com o Sandro, com o Mareco. E aí de novo foi quando eu tive um período mais longo de aulas com alguém. E o Sandro, ele tem um método de aula que é muito parecido com o meu método de estudo, assim, né? Uma coisa pesada mesmo, assim, você trabalha firme nas aulas. Ele faz você trabalhar, calcular pra caramba, avaliar tudo. Foi uma coisa que puxou muito, assim, eu acho que me ajudou bastante também. Porque nessa época eu já não conseguia manter um cronograma de estudo muito longo, e já não conseguia estudar todos os dias, por exemplo. Mas aí essas aulas davam uma ajuda boa. Ele conseguia mostrar pra mim mais claramente onde que eram meus erros, né? Principalmente parte posicional, parte técnica, essas coisas. Então, uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? Que eu falei que lá no começo de Osasco eu não tive tanto contato com o Peliquiano na escola, mas depois eu tive bastante contato com ele em 2009, quando eu fazia algumas aulas no ATC, que eles abriam, né, pra pessoal que não era sócio, e ali eu fiz bastante aula com o Peliquiano. Eu já era um jogador já tinha sido campeão brasileiro e tal, e aí eu ia lá e tinha bastante aula com ele no ATC, mas era em grupo, né, também, não era uma parada individual. Sim. Aí, com o Sandro foi a segunda vez que eu tive assim, um acompanhamento de meses, né, com o mesmo cara ali, e aí foi bem legal. As suas normas vieram em que ano, só, mais ou menos? As GM? As GM em 2016. As 2 vieram no mesmo ano? As 2 em seguida, né? Só, quando veio as normas, o que você pensou foi, assim, você ficou meio surpreso ou foi o inverso? Já era hora, tipo assim, qual foi a sua reação
Porque você estava num período um pouco, não é desiludido, mas com alguns receios nos anos anteriores. E mesmo 2016 não foi um ano que eu não tive resultados muito bons, assim. A única coisa que teve é que logo depois que eu voltei do Continental, eu joguei um torneio em Brasília que eu fui muito bem, assim. Um torneio em Brasília que eu larguei com 6-6, ganhei do Matsuri e do Neuris e ganhei o torneio com uma rodada de antecedência, assim. Foi um aberto do Brasil que eu fui muito bem. Uhum. Aí eu fui jogar esses torneios na Argentina, mas eu nunca tinha jogado torneios de norma de GM tão fortes, assim. Eu já tinha jogado alguns, mas esses eram muito fortes e eu pensava meio assim, pô, os caras lá estão acostumados. Mesmo os caras que têm meu rating, eles já estão acostumados com esse tipo de torneio, né? Espero só não passar vergonha. Uhum. Mas aí saíram as duas normas, eu fiquei bastante surpresa. Nessa época eu ainda tinha... Eu dei um salto de rating nessa época, mas eu tinha bastante dúvida em relação ao meu nível de jogo, assim. Uhum. Eu não tinha certeza se eu realmente já tinha essa força pra já fazer 3 normas de GM seguidas e virar GM e tal. Eu achava que ainda faltava algo, assim, ainda pra chegar nos outros caras. Sei lá, igual você, ou o Krikor, os caras que já eram GM, assim. Entendi. Essa surpresa basicamente é difícil saber, né? Porque você estudou o Monte 2013, aí o resultado não vem direito, aí vai aparecer, sei lá, 3 anos depois. Acho que nesse ponto acho que é comum para muita gente. É muito raro você estudar hoje e amanhã você já tá batendo em todo mundo. Sim. Não, e é curioso, porque em 2016 teve esses resultados que foram tipo, excepcionais, né? Eu joguei lá os 2 torneios, fiz as normas, ganhei o Blitz e tal. Aí depois continuei mantendo uma consistência também nos torneios, tanto que no Brasileiro de 2017, ali, afinal, eu passo 2.500 nas primeiras rodadas. Teve antes o Floripa Open que eu terminei em quarto, acho que eu ganhei do Mequinho na última. Uhum. E aí, tipo, a galera vendo, né? Pô, o cara vai virar GM, o cara deve estar comendo xadrez, assim. E nessa época eu já tava estudando muito menos do que nos anos anteriores. Assim. Eu já não tava estudando quase nada comparado com os outros anos. Tava muito pouco. Colhendo o resultado. Aí eu lembro também dessa... Eu não lembro qual ano foi em Floripa, mas eu lembro, acho que era uma primeira rodada de Floripa, você jogando... Era um cavalo F3, B3, mas você jogando tipo, que nem tentando fazer umas ideias do hatch, passar a dama... Eu não lembro se foi análise ou se foi a própria partida, né? O que eu quero dizer é... E você falou que você começou sendo um jogador muito tático. Como é que você vê o seu estilo e a sua mudança? Foi algo que você... você acha que mudou? Ali você estava experimentando? Porque eu lembro que eu vi e achei curioso você tentar uma posição que assim, eu não lembrava de ter visto você jogar nunca. Ah, tá. Não, esse foi o de 2016? Não, esse foi o de 2016, porque 17 já começou, foi de outro jeito, mas esse foi o de 2016, se eu não me engano. E eu tava muito influenciado por aquele livro do Wolf Anderson, que eu tinha lido. O livro que os caras analisam as partidas do Wolf Anderson, e é tudo cavalo F3, né? Uhum. Um monte de cavalo F3. Vou jogar cavalo F3, tô vendo aqui as partidas do Wolf Anderson, então eu tava experimentando, tava tentando, né, jogar algumas coisas diferentes mesmo. Talvez não fosse hora de experimentar, nessa época aí já próximo, querendo chegar próximo das normas e tal, né? Mas eu tava tentando. Hoje eu vejo meu estilo muito mais posicional do que naquela época. Por exemplo, na época que eu fiz as normas, eu acho que era um jogador bem mais concreto e muito mais descuidado também, assim, né, de tomar risco nas partidas. Aí com o tempo, que eu acho que tem um pouco de você vai consolidando o seu nível, e aí a gente naturalmente não quer arriscar tanto, né? E eu acho que tem um pouco a ver também com ir melhorando o seu xadrez, porque conforme você vai melhorando, você começa a ver as coisas um pouco melhor. Então, assim, às vezes uma chance que eu via numa partida de complicar o jogo há 3 anos atrás, hoje eu já calculo e avalio melhor. Então eu olho e falo, pô, isso eu acho que é meio duvidoso, eu não vou entrar nisso. Mas talvez 3 anos atrás eu entrasse e aí o cara errasse, né? O cara não fez do jeito certo. Hoje você começa a calcular e você vê qual que é a refutação e fala, não vou entrar numa linha que é refutada, né? Acho que é algo meio natural. E até ultimamente eu tô tentando mudar isso um pouco. Tô tentando voltar a jogar de forma mais arriscada, porque eu acho que a gente tem uma tendência de engessar o jogo, né? Quando faz isso. Tentando mudar pra não ficar do mesmo... É comum o cara acha um estilo e para, acabou, né? E você tá tentando... aquilo dá resultado, né? Aí o cara não vê razão também pra mudar. Sim. Antes de... eu queria fazer umas perguntas sobre a sua... Não vou falar vida pós-jogador, porque seria um crime e seria errado, mas agora que você tá com, além de aulas e outras coisas, mas só para terminar a fase de jogador, eu queria que você falasse qual foi
o lance da sua vida até hoje? Ah, tá. Então, eu pensei bastante sobre isso, né? Porque tem alguns lances que eu acho que eu gosto, assim, de lembrar, partidas que eu gosto bastante, mas eu acho que a partida que eu acho um lance mais difícil, talvez, que eu encontrei. Não sei se mais difícil, enfim. É o que você gostou, não exato, são várias coisas aí. Isso. É uma partida que eu joguei contra o Cricor na Copa Latina de Buenos Aires de 2015, que foi essa que eu fiz a minha norma definitiva de MI. Não com essa partida, mas foi nesse torneio. Eu tava de pretas e, bom, eu tava me defendendo numa siciliana super aguda ali, que geralmente é o script das minhas partidas com o Cricor, né? Ele vem apertando na abertura, daí eu tenho que me defender e tal, e achar as chances de contra-jogo ali. Uhum. E tem uma posição que parece que eu tô levando um ataque muito forte, né, porque ele acabou de jogar um bispo H3 e tem um ataque ali na siciliana, daí eu achei uma ideia que eu me lembro claramente desse momento, assim, que impressionou bastante ele na partida, e depois acho que ele comentou também. É uma posição que eu tô muito desesperado, e eu tenho um contra-jogo, mas esse contra-jogo falha, né, ele falha porque não dá tempo, eu não tenho cheques suficientes, é uma posição de rocks opostos e o rei dele vai escapar pra D2 e tal. Só que aí eu encontro uma sequência onde eu tenho um intermediário, assim, um cavalo F8, que geralmente o lance de cavalo voltando é difícil de achar, né, em análise. E eu acho esse cavalo F8, aí o ataque dele não entra mais do outro lado, eu ainda não tô ameaçando nada, mas agora todas as ideias de ataque que eu vou tentar vão dar certo. Bacana. Mas qual que foi o lance que você viu a ideia do cavalo F8? É um cavalo F8. Já é o lance, o cavalo F8. Então, só que o problema é que o lance eu tive que ver antes, né? Então teve uns 3 lances antes, assim, calculando várias linhas no meio, e aí nessa variante tem um cavalo F8 que muda tudo, assim. E você conseguiu jogar o lance na partida? Sim. E aí, tipo, dá pra ver que foi meio que um choque na partida, assim, porque ele não tava esperando e... O pessoal gosta de saber, quando é que você viu o cavalo F8? Se você lembra, né? Qual foi o lance que você jogou que você viu o cavalo F8? Deixa eu ver aqui. Quando eu fiz... ele acabou de jogar um H... Bom, foi no lance 22, assim. Ele jogou um bispo H3, aí eu joguei dama E7. E tem um dama por D6, aí eu vi torre de F8. E quando dama por C6, cavalo F... Dama por B4, rei C1 e cavalo F8 agora. Então eu vi meio que no lance 22 ali e o cavalo F8 foi no lance 25. Não, acho que é legal ter uma noção disso, porque às vezes o lance em si, mesmo que crie um impacto tão grande, você fala, mas chegou naquela posição, o cara achou, né? Agora, exatamente, ter visto lá atrás a volta não é algo tão trivial assim, né? Sim, por isso que eu fiquei meio feliz, assim, é um lance que eu me orgulho de ter achado, que eu acho que é bem difícil se colocar de exercício. Não, tá feito. Vai ter um videozinho, vou ver se eu consigo explicar, mas acho que você já falou por cima bem, vai facilitar um pouco a minha vida. Então vamos lá. Aí você segue perseguindo, e quem sabe quando um dia essa pandemia passar e voltar a ter torneios, buscar a sua última norma de GM, que vai acontecer em breve, com certeza. Você vai ser chamado novamente para outra entrevista quando isso acontecer. Mas agora, hoje você divide seu tempo em algumas, tudo, que eu saiba, tudo relacionado ao xadrez, mas professor, tem um canal no YouTube, escreve matérias de xadrez de abertura ou de análise de partidas para alguns sites, né? Se você quiser falar um pouquinho a respeito dessa sua fase Renato Quintiliano moderno. Hoje, ainda assim, né, são muitos, eu faço vários trabalhos todos relacionados ao xadrez, eu planejo, né, que quando acabar essa pandemia aí eu vou dar uma parada na maioria e focar só nos torneios de norma, porque meio que 2020 aí, por conta disso, foi um ano perdido, né? Só um pequeno parênteses, tem pretensões de ir para a Europa ou América do Sul? Com certeza. Pretendo... Assim, eu espero que isso melhore no ano que vem, né? Que dê pra jogar os torneios, e aí eu pretendo jogar o máximo possível que der. Entendi. Assim, no começo lá, né, faltava os recursos pra jogar os torneios. Hoje aí tô com vários trabalhos, então dá pra jogar os torneios e eu quero aproveitar isso o máximo possível pra ir atrás, principalmente porque esse ano não deu pra jogar os torneios. Então, ano que vem eu quero focar 100% nisso, aí talvez volte aí o
Quinte de 2013, né? 6 horas por dia, 8 horas por dia e analisando as partidas depois. Mas hoje eu faço bastante coisa. Eu tenho alguns alunos particulares que jogam vários torneios, tá? Eu treino bem mais... bem mais não, quase todos os meus alunos são jogadores de torneio, assim, de alto rendimento, digamos. E eu tô com um canal no Twitch aí que eu comecei agora a fazer. No YouTube eu ainda não subi vídeos, mas eu pretendo colocar material no YouTube depois também, mais pra frente. Mas por enquanto eu tô mais fazendo lives, transmissões no Twitch. Quem quiser seguir lá é Quintiliano R. A gente bota na descrição também. Ah, tá, beleza. E publico muitos artigos também, né? Publico hoje pra Chessbase Magazine, que podem ser artigos ou de abertura ou partidas analisadas, que tem algumas na Mega também, que eu analisei. Faço mais publicações para um site chamado Modern Chess, que é um site mais de repertório já, assim. Então, às vezes eu publico ideias de abertura na Chessbase Magazine, mas na Modern Chess é repertório completo de aberturas. Você já fez um de Najdorf? Acho que já saiu tudo, ou falta alguma partinha da Slava? Teve mais algum... você teve mais coisa ainda que você fez, não tem? Eu comecei com eles com um repertório contra Pirc e Moderna, de brancas. Aí depois eu fiz algumas linhas menos jogadas contra Peão-Dama, depois veio esse da Najdorf e agora o da Slava. É uma média baixa, assim, de publicações, porque eu faço bem completo, então dá bastante trabalho. Mas é bem legal, assim, porque aí eu aproveito as bases para estudar também, né? Para eu melhorar minhas aberturas. E já publiquei algumas ideias pro Yearbook também. Algumas coisas ali pro Yearbook. Mas hoje em dia é mais o Modern Chess e a Chessbase Magazine. Dou aulas regularmente na Academia Rafael Leitão, né? Aulas online. Então, também faz muitos anos já que eu sou professor do site do Rafael ali, da academia. E é basicamente isso aí, né? Várias coisas. E se aparecer mais uma, tá pegando. Então, o pessoal aparece propondo outras coisas, mas eu acho que não dá não, se eu pegar mais aí tem que parar como jogador, não tem jeito, já é meio complicado, né? E não é algo que você está disposto a fazer no momento? Não, no momento já tenho muitas coisas, eu acho que já tenho que me desdobrar para dar conta de tudo. Não, tenho feito transmissões no Chess24 também, comentando torneios, né? Às vezes a Júlia me chama ali, me convida, eu participo das transmissões, tem isso. Bom, muito bom. Acho que deu para ter uma ideia de quando você batalhou, e acho que agora é natural que colha boa parte dos frutos. Acho que uma pergunta que o pessoal gosta de saber: os seus repertórios para Modern Chess, que a gente acho que pode deixar o link também, você diria que é para qualquer nível? Porque uma coisa muito, muito bem feita, você acha que a partir de que nível o cara pode se beneficiar dos seus repertórios? Essa é uma pergunta meio difícil. Sim. Não é tão fácil. Eu acho que... Não sei se tem um nível pro material, mas ele é um material bem denso. Bem denso, então... sei lá, as minhas bases... Eu acho que tem outro site que elas... Seria basicamente para jogadores de torneio. Qualquer um que... Isso, Não, e as minhas bases eu acho que elas são naturalmente mais densas. Tem umas outras no site que eu acho mais práticas, assim. Então talvez um cara, digamos, abaixo de 2000... pegaria a base e entenderia tranquilo. Mas no caso as que eu faço, eu acho que já é para jogadores mais de torneios, assim, que já tem repertório ou que tem saco para estudar a abertura, né? Para se dedicar nas linhas, assim, estudar a fundo. Legal. Bom, agradecer o convite. Você tem mais algum recado que você queira dar? Alguma pergunta que eu não fiz? Fica à vontade. Não, eu queria agradecer aí o convite, queria aproveitar para agradecer também as pessoas, né, que me ajudaram durante a trajetória aí, porque às vezes a gente vê uma história assim, né, igual eu conto, eu falo que não dava para jogar os torneios e tal, mas eu estudei bastante, não quero que pareça assim que tipo foi só isso, né. Eu tive bastante sorte, eu acho, em Osasco ter uma escola de xadrez, de eu poder ir no Clube de Xadrez de São Paulo, que não era tão longe pra mim, e no meio do caminho eu tive várias pessoas aí que também gostavam da minha história e de alguma forma ajudavam, né? Que chegaram a ajudar financeiramente, ou com conselhos, ou acompanhando, passando material e tal.
Na verdade foi a maior sorte que eu tive essa, né? Pessoas que estavam bastante interessadas mais em ver o meu crescimento, assim, e são muitas, então não vou começar a falar nomes para não esquecer, mas todos eles, assim, a maioria não faz questão nenhuma de ser citado, mas eles sabem que eu sou bem grato aí, por terem me ajudado na caminhada. Okay. Muito bacana. Bom, obrigado, Renato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, valeu, Felipe. Um abraço pro pessoal do canal e parabéns aí pelas entrevistas. Valeu.